Se você é investidor de longo prazo e está buscando as melhores oportunidades em small caps para 2021, esse é o seu vídeo, você chegou no lugar certo. E caso você ainda não me conheça, meu nome é Rafael Costa, sou estrategista financeiro e seja bem-vindo ao meu canal que tem como único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje eu vou te passar as 7 ações small caps que eu mais acredito que possam ser valorizadas em 2021 nos preços atuais, tá? Esse foi um pedido que o pessoal do Instagram me fez até no direct, fiz uma pesquisa lá outro dia, e esse era o principal tema que vocês queriam, small caps para 2021. Então tá aqui, tá feito, vocês pedem, eu faço. Então se você já gostou, deixa seu like e comenta aqui para mim qual dessas 7 ações já estão na sua carteira. E antes que você me pergunte, Rafael, mas que critérios você utilizou para selecionar essas 7 ações, já vou te falar. O primeiro é estar presente no índice de small caps da B3, tá? Afinal de contas, nós estamos falando de small caps, ela tem que ser considerada pela B3 uma small cap. Outro é esse vídeo aqui, que são 5 indicadores para análise perfeita. Afinal de contas, a gente vai falar nesse vídeo sobre ROI, sobre PL, sobre uma série de indicadores que é importante que você saiba para entender melhor esse vídeo, então eu recomendo que você veja, tá? E o outro vídeo, né, que balizou praticamente toda a minha decisão de compra é o meu segredo revelado, que nada mais é que é como eu escolho as ações que compõem o meu portfólio. Também recomendo que você veja esse vídeo, vou deixar aqui para vocês. E lembrando, as 7 ações que eu vou falar aqui não é recomendação nem de compra, nem de venda, é apenas a minha percepção para esse momento que eu vejo onde estão as maiores oportunidades em small caps, tá bom? Então vamos lá. O primeiro, né, a primeira ação é um banco, o Banco ABC, focado no segmento corporate, né, ou seja, empresas médias e grandes, tá? Então ele é controlado pelo Banco ABC, que também é um grande banco, tá? E, se eu não me engano, ele é presente em 18 países, ele é listado na Bolsa de Bahrein, tá? Então o Banco ABC é uma subsidiária do Banco Árabe ABC. Tá? Ele está sendo negociado nesse momento por 6,99 vezes o lucro. Tá? Ele tem um ROI de 9,47, vem crescendo 8,66% ao ano. E quem tinha o Banco ABC nos últimos 12 meses está marcando uma queda de 28%, mostrando aí que quanto maior a queda, maior a retomada. Por isso que eu também acredito que o Banco ABC seja uma das melhores oportunidades. Tá? Ele paga dividend yield de 5,24% e a participação dele no SMLL é de 0,29%. Lembrando que o que é o SMLL? É o índice de small caps da Bovespa. Então você vê que ele tem uma pequena participação nesse índice, mas ele compõe o índice. Tá? O próximo é a PetroRio, né, uma empresa que eu gosto muito, que também está no índice, né, ele já está em 1,62% do índice SMLL. Se você quiser saber mais sobre a PetroRio, vou deixar um vídeo aqui só sobre ela, onde eu explico todo o meu racional em volta dela. Mas, resumindo, é uma empresa com ótima administração, que está focado, né, na área de petróleo, em um negócio único que vai ser aí uma Disneylândia para a PetroRio nos próximos anos, um parque de diversão, que é a revitalização de campos maduros. Tá? Ela compra campos maduros de grandes petroleiras, aplica sua tecnologia, o seu know-how e extrai mais petróleo, lucrando aí horrores. Isso que a PetroRio faz. Tanto que ela tem um ROI de 18,27%, está sendo negociado agora por 11 vezes o lucro. Tem um crescimento nos últimos 5 anos de 27,5% ao ano, mostrando aí os motivos que eu gosto dela. Nos últimos 12 meses, quem tinha PetroRio, assim como eu, teve aí um retorno de 112%, né? As ações já valorizaram 112%. Ela não paga dividendo, porque ela é uma empresa focada em crescimento, não em dividendos. Se você quer entender a diferença de conceito entre uma e outra, vou deixar esse vídeo para você. E ela, como eu já disse, tem uma participação de 1,62% no índice de small caps. A próxima empresa é a Alupar, tá? É uma empresa que atua tanto no Brasil, no Peru e na Colômbia, no ramo de geração e transmissão de energia, e como vocês sabem, é um dos melhores setores para se investir. O ROI dela está de 11,86%, também sendo negociado a 11 vezes o lucro. Nos últimos 5 anos vem crescendo quase 17% ao ano, e nos últimos 12 meses ele está com uma pequena queda de quase 2%, ou seja, está meio estável. Também tem dividend yield de 1,39%, é pequenininha. Por quê? Porque normalmente empresas small caps são empresas focadas em crescimento e não em dividendo. Tá? A participação no SMLL é de 1,10% e também é uma empresa que eu gosto muito de estar presente na carteira do 1 milhão com 1000. A próxima é o WIS, e eu confesso que a WIS ela quase não entrou porque ela tem um aspecto muito complicado nesse momento, porque embora ela tenha uma excelente administração, ela tem uma incerteza na renovação do contrato dela com a Caixa Econômica Federal, que representa 70% mais ou menos do faturamento dela. Então, se esse contrato não for renovado, pode sim ser um problema de
curto prazo para o WIS e aí pode também ser um péssimo investimento para 2021. Então, se você já tem um WIS na carteira ou está pensando em investir nela, saiba que é um dos cases mais arriscados no momento da Bolsa de Valores. Por quê? Porque se o contrato não for renovado, ela deve amargar aí uma boa queda. Mas, se esse contrato for renovado, e eu acredito que sim, né, vai ser agora em fevereiro de 2021, o ROI dela vai permanecer nessa faixa, um ROI excelente, de 71%, sendo negociado a apenas 7,8 vezes o lucro, e mesmo assim, com toda essa dificuldade para a Caixa, vem crescendo um pouco mais de 21% ao ano, um belo crescimento, mas nos últimos 12 meses, muito por conta dessa instabilidade, né, dessa incerteza com relação ao contrato com a Caixa, ela vem aí desvalorizando, já caiu mais de 5% nos últimos 12 meses. No entanto, apesar de ser uma empresa que distribui apenas uma parte do seu resultado, porque ela retém isso para o seu crescimento, ela está com um dividend yield de 7,08%, um belo dividend yield, e tem uma participação no índice de small caps de 0,24%. A próxima empresa é a Sanepar, é uma das mais eficientes e rentáveis empresas do setor de saneamento básico no Brasil, é a Sanepar lá do Paraná. Ela está sendo negociada nesse momento apenas 6,6 vezes o lucro, com um ROI de 18%, vem crescendo aí mais de 20% ao ano. Nos últimos 12 meses, quem tinha Sanepar na sua carteira está amargando aí uma queda de quase 8%, né? Lembrando que estamos vivendo um 2020 totalmente atípico, mas mesmo assim, assim como a WIS também paga um pouco de dividendo, a Sanepar também paga um pouco de dividendo porque ela está reinvestindo no seu negócio, levando água encanada, esgoto para cada vez mais residências, tá? Ela ainda tem um dividend yield muito bom, de 4,03%, né? Lembrando que o nosso CDI é de 2%, e tem uma participação bem relevante no índice de small caps de 1,66%. A próxima também é outro banco, é o Banrisul, é um banco regional lá no Rio Grande do Sul, que tem o mesmo retorno dos grandes bancos, né? Ou seja, um ROI em torno de 12%, mas ele é negociado pela metade do preço. Então, enquanto o Itaú e o Bradesco está sendo negociado a 8, 9 vezes o lucro, o PL do Banrisul é de 5 vezes o lucro, né? Então, mesmo assim, está num momento muito ruim, né? Ou seja, nos últimos 12 meses, quem tinha Banrisul está amargando uma queda de 41%, uma queda expressiva, mas é aquilo que eu falei lá no Banco ABC, quanto maior a queda, também maior a retomada. Tá? Mesmo assim, nos últimos 5 anos, com todas as dificuldades de ser um banco médio, um banco regional, vem crescendo 15%, tem um dividend yield de 5,55% e tem uma participação relevante no índice de small caps, que é de 0,78%. E a última, não menos importante, uma das empresas que eu tenho mais queridas na minha carteira, é a Taesa, né, uma das maiores transmissões de energia do Brasil, um ROI de 24,7%, sendo negociados a ridículos 7,25 vezes o lucro, teve um crescimento dos últimos 5 anos de 3,7% ao ano. Então, veja que a Taesa não é uma empresa de crescimento exponencial, mas é uma empresa de pagamento de dividendos, né, dividend yield dos últimos 12 meses de 8,58%. Quem tinha a Taesa nos últimos 12 meses, apesar de toda a pandemia, teve aí um retorno positivo de 6,31%, mais os dividendos, e ela tem a maior participação de todas as empresas que a gente falou até aqui, de 2,01% no índice de small caps. Tá bom? Então, recapitulando o que a gente falou aqui, a gente falou de duas transmissoras, a Alupar e a Taesa, falou de uma empresa de commodity, que é a PetroRio, uma empresa de saneamento, que é a Sanepar, uma empresa de serviços, que é o WIS, e 2 bancos, tá? E por que são importantes a gente falar sobre os setores dessas empresas? Porque o setor que a empresa está determina se ela vai ter sucesso ou não no longo prazo. Então, se você quer saber mais sobre os setores da bolsa, os setores para se investir, eu vou deixar esse vídeo aqui para você, que vai te ajudar com relação a isso. E, falando em te ajudar, eu preciso te perguntar se você precisa de ajuda para investir melhor. Porque se você precisar, eu tenho um convite irrecusável para você. Está aberto nesse momento a minha mentoria, a mentoria 1 milhão com 1000, que é composta por um curso completo de investimento, onde você vai aprender sobre small caps, sobre fundos imobiliários, sobre ações, como gerir uma carteira, finanças comportamentais, sobre os impostos que estão envolvidos na questão de investimento. Você vai também aprender, né, tudo, absolutamente tudo que você precisa para investir a longo prazo. Também vai estar ali com uma comunidade de alunos, tanto no Facebook quanto no Telegram, para te ajudar, né, um conhecimento coletivo, para vocês trocarem ideia. Eu também estou lá na comunidade para ajudar você. Você vai ter acesso antecipado às compras do 1 milhão com 1000, que, como você sabe, é uma série aqui no meu canal, onde eu invisto publicamente. Caso você não conheça, vou deixar aqui para você. Você vai ter acesso também
aos valores semanais, que são documentos que eu preparo. Por isso, uma ação tá barata, tá caro, e o meu maior diferencial, algo que ninguém pode te oferecer, mas eu posso, você vai ter suporte individual comigo via WhatsApp. Eu vou te pegar pela mão, vou te ensinar tudo o que você precisa sobre investimentos para que você possa investir melhor. Caso você tenha vontade de conhecer, saber mais sobre a mentoria, na descrição desse vídeo tem um link. É só clicar lá que você vai para uma outra página, onde tem um vídeo onde eu te explico detalhadamente o que é a mentoria 1 milhão com mil, tá bom? E caso você tenha chegado até aqui, né, que esse vídeo que vocês pediram demais, que foi as 7 melhores small caps para 2021 e ainda não deu seu like, eu preciso te pedir, deixa o seu like, isso me ajuda muito, 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 aumenta o alcance desse vídeo, isso faz com que a minha mensagem chegue a um maior número de pessoas. E falando para chegar no maior número de pessoas, também te convido a pegar esse vídeo, compartilha com seu amigo, com seu irmão, com o grupo da família, o grupo do trabalho, me ajuda a divulgar esse vídeo, tá bom? Comenta aqui embaixo se você gostou ou não gostou desse vídeo, tá? Porque eu estou pensando em fazer um vídeo sobre os melhores ações de dividendo para 2021, as melhores ações de crescimento para 2021, fundos imobiliários. Me fala se vocês gostaram desse formato de vídeo para 2021, que se vocês gostaram, eu vou repetir eles, tá bom? Então, se você também ainda não está inscrito, se inscreva, ative a notificação, porque tem um vídeo novo toda terça, quinta e domingo, às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima!